Acaba mais uma rodada do Brasileirão, 14ª rodada. Pois é, o Brasileirão já está chegando já na sua reta final de primeiro turno. Passa rápido, muita coisa acontecendo, o Brasileirão cada vez mais pegando fogo, cada vez mais quem tá na ponta da tabela podendo se afastar, quem tá lá no fundo da tabela podendo também se afastar da chance de sair de perto ali da zona da confusão, como é chamado, né, da zona de rebaixamento. Mas antes de a gente secar essa rodada, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí, me ajuda cada vez mais e eu conto com a ajuda de vocês. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e eu espero que você esteja aqui comigo acompanhando meu desenvolvimento também. Beleza? Então vamos começar com os jogos da rodada, né? Na sequência vamos começar com o primeiro jogo da quarta-feira ali, Cuiabá e Botafogo. Bom, um jogo que foi um pouco assim, não foi muito movimentado. O Cuiabá, eu não consegui ver muito desse jogo, mas ali o pouco que eu vi, o pouco que eu li sobre, o Cuiabá ele joga ali, ele acaba abrindo o Botafogo, ele abre o placar ali, o Botafogo que não teve muitas chances, mas o Botafogo tá vindo nessa toada, né? Qual é a toada do Botafogo? Eficiência. O Botafogo ele não produz tanto como, vamos assim dizer, naquele começo do ano passado de Brasileirão, ele vinha fazendo, atacando demais, tendo muitas chances, muitos chutes, Não, o Botafogo ele não tem tanto, não teve tanto, mas o que ele está, o que ele pecou no ano passado um pouco, que foi a sua ineficiência, o número de chances para fazer um gol era muito maior do que hoje. Hoje não. Hoje às vezes eles têm, por exemplo, chutes a gol igual teve nesse jogo. 4 chutes a gols e produzindo 2 gols, então 50%, é um bom aproveitamento, 50% de aproveitamento, então teve um bom aproveitamento, e no total de chutes eles tiveram 6 chutes a gols, entendeu? Então 4 foi direto ao gol, então a eficiência está sendo muito maior do que o Cuiabá, que chutou 11 vezes ao gol, embora tivesse ali uma posse de bola bem equilibrada, mas Cuiabá jogou um pouquinho melhor, teve um pênalti ali, não duvidoso, né? Que poderia não ter dado pênalti ou não, mas o Botafogo abre o placar, inaugura ali logo no começo do jogo ali, com uma assistência do Carlos Eduardo. O Cauê aos 5 minutos abre o placar, faz 1-0, e aos 45 ali o Pita de pênalti, né? Que poderia ser dado ou também não dado, não teria muita discussão. Também não teve tanta discussão por parte do Botafogo, reclamação assim, John Textor não veio fazer baixo-assinado nem nada, então aí a do John Textor tá ok. Ela assina embaixo que foi uma escolha do juiz, do árbitro, né? Mas tudo bem. Ali o Pita empatou e ali o Matheus Ponte no finalzinho ali, do meio para cima do segundo tempo ali, ele acabou virando ali, fazendo 2-1 e mantendo o Botafogo lá nas cabeças, brigando ainda com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Bahia, na disputa da liderança, não deixando o Flamengo, que está na liderança, se afastar mais. Um outro jogo legal dessa rodada foi Criciúma e Cruzeiro, que foi um jogo bem movimentado, boas chances criadas para os dois times. O Criciúma levou perigo bastante no primeiro tempo, tanto que no primeiro tempo ali eles disputaram muita bola, teve muita chance também pro Cruzeiro, e ali no segundo tempo ali o Bolasie ele vai e abre o placar logo no comecinho, aos 46, né, uns 1 ou 2 minutos do segundo tempo, e ali mantém o placar. O Cruzeiro não consegue, embora o Matheus Pereira tenha feito um belo jogo. O Matheus Pereira que é muito bem, um Matheus Pereira que arma muito bem esse time do Cruzeiro, e com os reforços que estão chegando aí, e se vier o Michael mesmo, se vier outros atacantes a quem ele possa servir, o Cruzeiro tem muito a ganhar, muita coisa mesmo. O Cássio já tem aí no gol. Então, porque com esse time que tá, o Matheus Pereira sendo ali o camisa 10, o protagonista, aquele meia cerebral, e além disso é um meia que chuta de fora da área e faz seus golzinhos, suas assistências, e aos poucos tem cada vez mais ali feito ótimas atuações, mas não foi o suficiente para tirar um empate ali do Criciúma. Mas o Criciúma, que tem feito um campeonato muito bom também, embora não tenha
não está naquele lugar top da tabela, mas tem sido muito bem, constante, tem jogado bons jogos, tem feito gols. É um time que faz gol em todos os jogos, né? Não tem assim jogo em que ele não marca, então, ou seja, é um time de um ataque bom. É um time que está sempre atacando, é um time que está sempre procurando atacar, não está jogando na defesa, recuado, embora tenha um plantel menor, de menos qualidade, de menos poderio ofensivo, mas ainda assim aquilo que eles têm, eles usam e estão trabalhando, tem táticas e plano tático para isso. E 1-0 ficou de bom tamanho ali, embora poderia talvez ser um 2-1 pelas chances criadas dos dois lados. No outro jogo, o Vasco, né, que graças ali a muita garra, muita luta, muita disposição do time, tem aos poucos se recuperado. O Vasco que depois daquela goleada em cima do São Paulo, creio que foi ali uma injeção de ânimo, né? Mostra que não é terra arrasada, mostra que tem um pouco da onde tirar. Jogou, né? Depois daquela rodada ainda teve mais jogos onde ele disputou, foi bem, onde não foi aquela lástima que estava sendo, aquele pesadelo, embora tenha perdido ali para o Bahia, mas nos últimos 4 jogos foi 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, para a fase de Brasileirão, tá ótimo, visto o que estava acontecendo antes, né? Antes do jogo contra o São Paulo, nos últimos 4 jogos, eram 3 derrotas e 1 empate, com aquela goleada que eles sofreram para o Flamengo, de 6-1 no Clássico. O Vasco que abriu o placar com o Matheus Carvalho logo ali após a expulsão do Hércules, né? O Fortaleza ficando com 1 a menos. E ali o Vasco aproveitou. Ali no finalzinho do primeiro tempo, com o Matheus Carvalho, assistência de David, faz 1-0. E no finalzinho, o Pablo Verratti recebe ali de Lucas Piton e de cabeça faz 2-0 ali no segundo tempo, deixando o Vasco cada vez mais longe da zona de rebaixamento, mostrando que tem uma melhora notável, considerável, seja de forma de jogar, de ânimo, de clima, de tudo ali no Vasco, e que o time tem sim esperança, que não é aquela lástima, não é aquela draga, não é aquela terra arrasada que estava sendo no começo do campeonato. No outro jogo legal que teve da rodada, um confronto ali na parte de cima entre o 5º e o 6º colocado, que foi São Paulo visitando ali o Atlético Paranaense na Liga Arena. No primeiro tempo, dominância total do São Paulo. O São Paulo faz ali um gol com Ferreirinha, numa bela arrancada do Igor Vinícius, que ele passa para o Caleri, que faz um belo pivô. O Caleri, que é muito bom nisso, fez o pivô e ali ele consegue girar com o zagueiro nas suas costas, fazendo esse pivô. Ele encontra ali o Ferreirinha na direita ali, né? Na sua direita, na esquerda no televisor, que passa pro Ferreirinha, que de primeira ele pega e dá um belo chute, fazendo 1-0 pro São Paulo ali. O São Paulo que estava conseguindo muito bem anular o meio de campo, principalmente o Fernandinho, que é o jogador que articula, né, tudo isso daí, aquele cara que faz o time correr com toda a sua inteligência, embora esteja numa idade avançada, mas o Fernandinho joga demais, não tenho o que falar dele, é um ótimo jogador, brilhante jogador, joga muita bola, cerebral ali nesse time do Atlético Paranaense. E ali o Fernandinho, no momento que ele tem um escape ali, que a marcação que estava bem feita em cima dele não fez, deu um pouquinho de liberdade, não só para ele, mas também um pouquinho de espaço na cabeça da área ali, acaba sobrando uma bola para ele ali, que ele bate de primeira, rasteira no cantinho, sem chances pro Jandrei até tentou, mas não sei se o Rafael pegaria essa bola ou não. Ela foi ali um gramado sintético, às vezes corre um pouquinho mais do que no campo normal, no gramado normal. A bola pega uma velocidade a mais e foi rasteiro, tão rasante, e fez uma curva para fora, caindo certinho no rente ao pé da trave. Empate 1-1, vai os dois pro intervalo. Voltando do segundo tempo, o São Paulo dormiu no intervalo,
e demorou para acordar, ou comeu uma feijoada e aí tava de barriga cheia, porque a partir daí só deu Atlético Paranaense, só foi dando Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense martelando, e a todo custo a gente falou, caramba, eu assistindo, falei, poxa vida, daqui a pouco o São Paulo, se o São Paulo não acordar, não procurar ir atrás. O Lucas parecia-me um pouco cansado, também tem vindo de uma grande sequência de jogos, no segundo tempo já, sem Luciano, suspenso, e ali o São Paulo sofrendo. Eu falei, a qualquer momento eles viram, ou o São Paulo vai ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro. Só que ele numa falha do Thiago Heleno, ele não acaba, ele recebe um passe, mas ele não acaba conseguindo pegar essa bola, dominar, e ela escapa ali e fica com o Caleri, que fica cara a cara com o Léo Link. Ele chuta, o Léo Link ainda faz uma bela defesa, mas o rebote volta para o Caleri, que no rebote manda para o fundo das redes, fazendo o São Paulo 2-1, e ali incendeia o jogo, os ânimos. A partir dali não tem mais jogo, porque o Caleri, que estava tendo embate com os zagueiros, provoca, o Caleri, que um pouquinho antes tinha tomado uma caneta do Kaique, o zagueiro, e o Kaique parece que tinha debochado dele, tinha zoado, e depois ele pegou e foi lá com esse gol, zoou, chamou a atenção ali do Kaique, brincou. Então foi aquela lá, provocação de um lado, provocação de outro. Então aí já começa a pilhar os dois times, e a partir daí foi só quebradeira. Tanto é que o Léo Link acabou sendo expulso por uma agressão ali no Wellington. Ele sai da área para tentar fazer uma reposição rápida numa bola, e o Wellington atrapalha, faz aquela catimba para na frente, e ele chuta a bola e acaba sobrando e deixando um pé ali no Wellington, que depois no VAR o juiz vai ver e o expulsa. Então com um a menos ali já era, acabou. Mas ainda assim teve alguns momentos que o Atlético Paranaense foi muito bem, e ainda com um a menos, em um momento levou um friozinho na barriga ali dos torcedores de São Paulo, mas não foi o suficiente para empatar. Então acabou São Paulo 2-1, São Paulo que assume ali a posição do Atlético Paranaense, ficando em quinto colocado, e o Atlético caiu uma posição, ficando em sexto. Eu já fiz o pós-jogo do Flamengo ali e do Galo. Eu vou deixar o card aí em cima, aí você aperta e vê lá, confere lá, beleza? E depois, fechando ali a nossa rodada, Bragantino e Atlético Goianiense. Bragantino, que está muito bem sobre o comando do Elinho, que, louco, o Elinho já tem uns 3, 4 jogos, eu acho, que tem feito pelo menos gol e assistência, e ele tá comandando ali, tá assumindo protagonismo, tá jogando muito bem, jogando em alto nível. O Bragantino, que abriu o placar aos 6 minutos com Lincoln, e depois teve um gol anulado do Atlético Goianiense pelo VAR, e depois aos 20 minutos Elinho, ele faz um gol, aí o Luiz Fernando diminui logo na sequência aos 29, fazendo um 2-1, e ainda no primeiro tempo bem movimentado, o Lincoln vai lá e faz 3-1, e depois no segundo tempo foi mais de cadência da parte do Atlético, não deixando o Atlético, do Bragantino, não permitindo o Atlético Goianiense buscar uma reação ou ter uma reação, e assim foi o fim da noite de quarta-feira de jogos, e a gente já vai para quinta-feira ali, começando com Bahia e Juventude. O Juventude, que foi assim, foi um jogo bem legal, pra falar a verdade. Os dois times, o Bahia tem feito jogos bem legais, até mesmo jogos que ele perde, tem sido bem legal de assistir. E porque é um time ofensivo, o Rogério Ceni tem colocado uma filosofia de ataque, de um time que ataca, com jogadores que contrataram, com Cauli, com Everton Ribeiro, com até mesmo o Everaldo, embora eu não ache ele um ótimo centroavante, poderia o Bahia ir atrás de um outro melhor, o Jean Lucas. E então tem conseguido fazer um time bem legal de se assistir. E é legal com outro adversário onde busca e propõe jogo também. Os dois procuram tá atacando. Na rodada passada já havia sido um jogo bem legal com o São Paulo, embora tenha saído derrotado do Morumbis, mas ali foi um jogo bem legal de duas equipes que procuraram a vitória a todo momento, procuraram o jogo bem jogado, é aquilo que a gente admira no futebol europeu, que são duas equipes que buscam o jogo, que vão atrás, não ficam se defendendo, né? A não ser quando é esse caso que tem acontecido nas Euros. Vamos ver agora com um confronto de duas seleções fortes e grandes, como vai ter. Mas foi um jogo bem legal. Estatisticamente falando, o Bahia atacou mais, o Bahia pressionou mais, o Bahia teve mais posse de bola, mas
você assistindo, você vê que foi um jogo onde as duas equipes tiveram a oportunidade de abrir o placar, ficou um bom tempo no 0-0, até que ali no finalzinho, entre na metade do segundo tempo para o final, foi sair os gols. Embora tenha algumas chances perdidas, o goleiro tenha feito algumas defesas, nem intervenções, chutes bloqueados pela zaga, mas foi bem legal de assistir e acompanhar. E ali numa bela sacada, uma bela achada do Everton Ribeiro, ele dá uma bela assistência, um passe ali na entrada da grande área, passa pro Tassiano, que bate na saídinha do goleiro ali no contrapé dele, fazendo 1-0, e depois o Cauli, com assistência do Jean Lucas, faz 2-0 ali, mantendo o Bahia nas cabeças ali, lutando ali por posição a posição, a rodada por rodada, fazendo um belo campeonato, um belo começo de campeonato. Para quem no ano passado havia lutado para não cair, esse ano tá ótimo pro torcedor baiano ali na zona de classificação da Libertadores. Quem sabe ano que vem não disputa a Libertadores, né? É o que tudo indica, vamos supor assim, no cenário do campeonato atual, o Bahia é um dos fortes candidatíssimos para estar no ano que vem na Libertadores, e vai ser ótimo ali. No outro jogo bem legal que nós tivemos ali é Grêmio e Palmeiras, um jogaço. O Grêmio, que recebeu o Palmeiras ali em Caxias do Sul, achou um gol logo relâmpago numa arrancada do Gustavo Nunes, que ele acaba ali encontrando o Pavão na área, que estava em posição legal, atrás da linha da bola, faz para ele o passe ali, que ele só tem o trabalho de empurrar, fazendo ali 1-0 logo aos 2 minutos, e depois passou a pressão, Palmeiras atacando, Palmeiras atacando, Palmeiras atacando, Palmeiras atacando. Em algum momento o Grêmio tentando sair, mas sem sucesso, e o Palmeiras ali atacando, e o Estevão com aquele corte dele para o meio e chutando de esquerda, fez 2 dessas aí chutando de fora da área. E uma passa perto, outra é bloqueada, outra desvia no zagueiro, vai para escanteio, mas ele já estava ali ensaiando e demonstrando que essa é uma das qualidades dele, essa é de algo que eu admiro num jogador como ele, corajoso, que não tem medo de errar e que vai chutar. Espero que ele não perca isso, que ele tenha sempre esse estilo de futebol, estilo o Robin, tá ali na esquerda, na direita ali, é canhoto, corta pro meio, abriu, deram espaço, chuta se você tem confiança, se você tá acostumado a dar esse chute nos treinamentos, aquele chute aberto, cruzado, ou aquele chute de chapa que vai saindo por fora, fazendo a curva, faz isso, cara, chuta, porque assim, tem se perdido muito essa característica no futebol de chute de fora da área. E por incrível que pareça, nessa rodada nós tivemos vários gols de chute de fora da área, e gols bonitos, né? E principalmente nessa noite de quinta-feira aqui. Mas ali o Palmeiras atacando, e ali vem um balde de água fria no Palmeiras, que é o pênalti para o Grêmio. O Cristaldo vai lá e converte aos 25 minutos ali do segundo tempo, e se fosse qualquer outro time poderia desanimar, mas o Palmeiras tem um pacto, né? O Palmeiras tem ali um conluio ali, você sabe, né, com quem, mas e ali o Palmeiras tem uma reação rápida. 4 minutos depois do Grêmio abrir 2-0, eles vão lá e diminui com o Flaco Lopes de cabeça, aproveitando um belo posicionamento na área, uma bola sobrada de um chute, ela vem, e ali de cabeça ele só manda para o fundo da rede, 2-1. E 3 minutos depois, igual eu falo, o Estevão, ele teve ali caminho aberto, ele é corajoso, não tem medo de errar, o moleque é liso, o moleque é audacioso, ele não tem medo, ele meteu um elástico no Reinaldo, que o olho do Reinaldo voltou no lugar, com esse elástico, aquele olho dele que é meio separadinho, meio tortinho, voltou no lugar, aquelas perninhas de alicate que ele tem, endireitou para tentar fechar. E ele é corajoso e vai pro 1 contra 1, se ele tem condição. Lembra muito a audácia, né? O Neymar, naquela época dele, até o biotipo físico, magrinho, esguio, veloz, corta para um lado, para o outro, dribla bem e corajoso. E é isso que falta, às vezes, nos nossos jogadores brasileiros, que tem técnica, tem qualidade, tem o drible no sangue, tem a audácia, o futebol, a alegria e
ousadia e alegria que não podemos deixar morrer, que é uma das características nossas. Embora ele vá para a Europa, que ele não perca isso, porque o europeu não gosta muito disso, tenta sempre estar podando, né? Quer todos como um futebol máquina, mas que ele possa manter essa essência e brilhar muito lá na Europa, na Inglaterra, na Premier League. E ele vai e acerta um belo chute de fora da área, e fazendo 2-2. E ainda o Palmeiras vai, tenta, mas o Grêmio consegue segurar ali o empate bom. O Grêmio que estava perdendo, venceu a última rodada, empate, então soma 3 pontos. É melhor do que não somar nada. Soma 4 pontos, né? Um da vitória mais esse 1 ponto do empate. E ainda contra um adversário fortíssimo, o vice-líder Palmeiras, né? Um dos vice-líderes ali, Palmeiras. No outro jogo também, um jogo dos desesperados, do aí confronto direto lá na parte de baixo. O Corinthians, desculpa, recebe ali o Vitória na Neoquímica Arena, e ali tem ali um verdadeiro jogo teste para cardíaco, né? O primeiro jogo do Corinthians sem o seu antigo técnico Antônio Oliveira, que foi demitido após perder ali o clássico para o Palmeiras, perder de 2-0 na Allianz Arena. Foi um jogo ali bem legal. Um jogo de belos gols, um jogo onde o Garro assumiu ali o protagonismo. O Garro já tem um bom tempo que ele tem se empenhado mesmo, ele tem demonstrado, perdão, trocadilho, tem tido garra, tem honrado ali o manto do Corinthians, tem caído nas graças da torcida. A torcida gosta de jogador assim, guerreiro, aguerrido, lutador, que peita jogador, que vai para cima. E ele chuta bem de fora da área também, ele tá sempre procurando fazer isso. E ali, no primeiro tempo, ele vai, aos 26 minutos, faz um gol com assistência do Pedro Henrique. Rapaz, Pedro Henrique que não tava baleado dessa vez, estava tudo tranquilo. Pedro Henrique que passou ali, né, nessa semana ali, aquela questão de dirigir embriagado ou não, de estar ou não, de bater no portão da casa dos outros, saindo ali da festa de despedida do Carlos Miguel. Pois é, né? Que fase do Corinthians, cada dia alguma notícia para assustar o pessoal, mas por enquanto tá tudo ok. Ele tá ali jogando ali e deu hoje uma assistência. Eu vi um comentário do cara falando no Instagram, que na reportagem que saiu. Então, tava lá falando Pedro Henrique, jogador do Corinthians, acontece isso, mas tá tudo ok, ele se representou e vai jogar no jogo de hoje. Aí o cara falou, dito isso, 2 gols do Pedro Henrique. Não, né? Não fez 2 gols, mas ele ajudou dando assistência pro Garro. Mas foi pouquinho. Um time que tem jogado muito bem também é o Vitória. O Vitória do Carpini tem praticado um bom futebol, tem jogado, tem ido para cima também, não tem se acovardado, amedrontado dos últimos adversários. Fez uma bela partida contra o Galo lá e meteu 4-2 em sua casa. Tem jogado, tem vendido caro, pelo menos as derrotas não tem sido barato. Ele empatou com o Alejandro aos 37 e depois aos 43 o Garro num belo golaço, um golaço de primeira, um chutaço de primeira, vindo ali do escanteio. Teve escanteio, aí tem ali um bate-rebate na área, a bola volta bem na entradinha da grande área, ele de primeira, um golaço no ângulo forte pra caramba, aquele chute que pega na veia. Pra mim o gol mais bonito da rodada, vendo por mais que tenha um golaço do Estevão, um golaço do Ganso, que vamos falar mais à frente, tem aquele outro, um golaço também do jogador do Internacional, do Igor Gomes. E mesmo assim, pela dificuldade que teve, pela força, velocidade, pelo local que caiu, o gol do Garro foi para mim o mais bonito da rodada. E ali o Alejandro no finalzinho, num pênalti bobo cometido pelo Lemaná, que havia acabado de entrar, coloca ali a mão na bola, pênalti, e ali o Alejandro vai, empata e joga um balde de água fria na cabeça dos corintianos, que o Corinthians estava amarrando muito bem esse resultado, né? Tinha fechado no primeiro tempo, vencendo de 2-1 e depois foi amarrando o seu técnico ali, substituto ali, interino, fazendo as modificações, colocando o Romero, colocando o Matheus Araújo, Rian Gustavo, Giovani, Léo Maná, e esse por último que vai e acaba ali cometendo um pênalti bobo,
bem despretensioso, poderia ter evitado, mas tudo bem, fez ali, aí agora era contar com mais um milagre do Donelli, que já havia pego um pênalti, mas não foi possível. Então o Alejandro vai lá e empatou 2-2, e o Corinthians vai ali, às vezes por abafa, e no finalzinho com o Giovani, numa bola que vem de escanteio ali, fica um bate-rebate, ele acaba conseguindo pegar no último lance do jogo, fazendo 3-2 pro Corinthians. Ótimo pro Corinthians, porque os times, pelo menos da parte de baixo, todos estavam somando pontos, né? E pro Corinthians foi bom somar mais de um ponto só do empate, né? Ter uma vitória e avançar mais. E fechando a rodada, tivemos um Fluminense e um Internacional. Um não tão movimentado. O Igor Gomes, no finalzinho do primeiro tempo, num chute de primeira, que a bola vem pererecando, petecando no bico da grande área, ele vai e faz, manda no ângulo um golaço, abre 1-0, e logo numa resposta imediata do Ganso, aos 9 minutos ali, 9 minutos depois, né, nos acréscimos para acabar o primeiro tempo, o Ganso num chute de fora da área também, bem longe, acaba chutando e surpreendendo o goleiro, fazendo o gol ali, empatando em 1-1. E após isso não tivemos muitas coisas, muitos lances nesse jogo. Foi emparelhado ali. Bom para o Fluminense, que melhor do que 0 ponto é ter 1 ponto. E o Fluminense ali acaba somando, mas ainda assim continua mal na tabela. Então vamos para a tabela. Depois dessa 14ª rodada, tivemos Flamengo em primeiro, abrindo 3 pontos do segundo já, né? 3 pontos para o segundo colocado, com 30 pontos ali em primeiro, e com 27 temos Botafogo, Palmeiras e Bahia, os três com 27 pontos. São Paulo logo em quinto com 24, o Atlético Paranaense em sexto com 22, juntamente com o Bragantino com 22, o Cruzeiro, Fortaleza com 20 pontos e com um jogo a menos ambos. Tem também em 10º colocado o Internacional com 19 pontos e 2 jogos a menos. Então, com esses 2 jogos, o Internacional pode passar o São Paulo e se ele vencer, os atrasados fica com 25 pontos. O Atlético Mineiro, com essa derrota e um jogo a menos, está em 11º com 18 pontos. O Criciúma, com 2 jogos a menos, em 12º com 16, junto com o Juventude com um jogo a menos, em 13º com 16 pontos. O Vasco, que deu uma alavancada, saiu da zona de rebaixamento, está bem, afastou em 14º colocado com 14 pontos. Cuiabá com 13 pontos em 15º. O Vitória é o primeiro ali antes da zona de rebaixamento, em 16º com 12 pontos. O Corinthians, com essa vitória, vai chegando ali em 17º com 12 pontos. O Grêmio, com 2 jogos a menos, em 18º com 11 pontos. E o Atlético Goianiense, com as rodadas iguais a todos, em 19º com 11 pontos. E o Fluminense, que permitiu que o Atlético Goianiense abrisse 4 pontos para ele na lanterna, com 7 pontinhos. E assim a gente fica esperando a próxima rodada, a 15ª rodada, para ver o que vai acontecer. E até lá eu espero vocês. Se inscrevem no canal, deixa o like e compartilha. Valeu!